Você já percebeu que depois dos 40, a vida parece andar mais rápido, mas o medo também cresce? Medo de perder dinheiro, medo de não ter saúde, medo de não conseguir aproveitar a vida. E aqui vai algo que pode soar absurdo. O medo não é real, ele é fabricado por você. Sim, você mesmo cria o inimigo que paralisa seus sonhos. E se eu te dissesse que existe um método proibido para virar esse jogo em segundos? O medo nunca foi o verdadeiro inimigo. Quando você não entende algo, sua mente começa a fabricar imagens negativas. Você imagina a falência antes mesmo de abrir o negócio. Imagina a rejeição antes de declarar o que sente. Imagina a perda antes de investir. E o que acontece? Você fica paralisado, como se estivesse diante de um abismo. Mas esse abismo não existe. Ele é apenas uma criação da sua mente sem compreensão. Eu já estive exatamente nesse ponto. Quando eu trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto, tinha uma segurança ilusória. Era um emprego estável, ninguém era demitido. Mas eu tinha um sonho dentro de mim. Algo me chamava para algo maior. Ainda assim, eu tinha medo de sair. Medo de não conseguir sustentar minha vida. Medo de ser visto como um fracasso. Na verdade, não era o emprego que me prendia. Era a ignorância sobre como eu poderia criar algo melhor. Quando finalmente sentei diante de um mentor e comecei a compreender como a mente funcionava, percebi que o que eu chamava de medo era apenas ausência de clareza. E é isso que acontece com milhares de pessoas depois dos 40. Elas acumulam responsabilidades, filhos, contas, compromissos, sentem que já não podem arriscar, que o erro pode custar caro demais. Mas a raiz desse medo não está na idade, nem nas obrigações. Está no desconhecimento de como criar uma nova realidade a partir do que já possuem. É a falta de entendimento sobre o poder da própria mente que as acorrenta. A ciência comprova isso. Pesquisas mostram que grande parte das pessoas não toma decisões importantes porque não consegue prever o resultado, mesmo quando as chances objetivas de sucesso são altas. É o chamado viés da aversão à incerteza. O cérebro prefere o desconforto conhecido a enfrentar algo novo que pode trazer uma recompensa muito maior. Em outras palavras, a maioria escolhe ficar presa a uma vida limitada, apenas porque não compreende como lidar com o desconhecido. Mas o desconhecido não é seu inimigo. Ele é a porta para o crescimento. E quanto mais você entende como a mente funciona, mais percebe que ignorância e medo são dois lados da mesma moeda. Você não elimina o medo enfrentando-o de frente. Você o dissolve, adquirindo conhecimento, ampliando sua visão e substituindo imagens de fracasso por imagens de vitória. Pense na quantidade de pessoas brilhantes que você conhece, pessoas que têm talento, inteligência e até formação, mas vivem presas em trabalhos que odeiam ou em relacionamentos que não as fazem felizes. Isso acontece porque, mesmo tendo informação, não transformaram essa informação em entendimento. Informação é só dado, mas entendimento é poder. A ignorância alimenta o medo, enquanto o conhecimento aplicado gera confiança. Então, a pergunta que você deve se fazer não é: como eu elimino o medo da minha vida? A verdadeira pergunta é: qual é a ignorância que ainda estou permitindo que comande minhas decisões? Porque no momento em que você troca a ignorância pela compreensão, o medo perde a base onde se sustenta. Existe um ciclo silencioso que destrói a vida de milhões de pessoas, principalmente depois dos 40 anos, quando as responsabilidades aumentam e os compromissos parecem se multiplicar. Pouca gente percebe, mas esse ciclo começa de maneira quase imperceptível, com algo que parece inofensivo, a preocupação. Você se preocupa com as contas, com a aposentadoria, com a saúde, com os filhos. Essa preocupação, quando repetida todos os dias, abre espaço para a ansiedade.
o corpo começa a reagir. O coração dispara em momentos aleatórios. Você perde o sono, sente um nó no estômago e tudo isso parece não ter explicação. Mas a explicação é clara. A mente está imprimindo no corpo os efeitos daquilo que você escolheu alimentar. A ansiedade, se não é compreendida e transformada, logo se transforma em algo mais pesado, a depressão. É quando a pessoa não vê saída, sente como se tivesse perdido o controle e se fecha em si mesma. Isso não acontece de um dia para o outro, acontece porque cada preocupação não resolvida foi guardada, comprimida, escondida no subconsciente até se tornar um peso insuportável. E esse peso, com o tempo, destrói o corpo físico. A medicina já reconhece a ligação entre estresse crônico, ansiedade e doenças graves como hipertensão, infartos e até câncer. É por isso que digo que o medo não é apenas uma emoção, mas um veneno que corrói lentamente a vitalidade de quem o alimenta. Depois dos 40, esse ciclo é ainda mais perigoso. Muitas pessoas acreditam que já não podem errar, que não têm tempo para recomeçar. Então, elas se preocupam mais, tentam controlar tudo e se esquecem de que quanto mais alimentam o medo, mais entregam energia a esse ciclo destrutivo. Você já percebeu como pessoas que parecem estar sempre tensas e preocupadas acabam adoecendo com mais frequência? Não é coincidência. É a lei de causa e efeito agindo sem piedade. Eu mesmo vi isso acontecer diante dos meus olhos. Conheci colegas no corpo de bombeiros que viviam preocupados com o futuro, mas nunca fizeram nada para mudar. Se mantiveram em empregos que odiavam apenas por medo da instabilidade. Com o tempo, vi alguns deles desenvolverem problemas de saúde sérios. Não era o trabalho pesado que os destruía, era o ciclo de preocupação, ansiedade e depressão. Eles estavam presos em um sistema mental que lentamente foi transformando cada pensamento negativo em deterioração física. E aqui está a parte mais cruel. Esse processo é quase invisível. Quem vive dentro dele acha que está apenas sendo responsável, realista ou cauteloso, mas na verdade está deixando que a preocupação se torne ansiedade, que a ansiedade se torne depressão e que a depressão se torne doença. É um caminho em declínio que só pode ser interrompido por quem escolhe compreender como a mente realmente funciona. O medo não é apenas um desconforto emocional. Ele é uma cadeia de eventos previsíveis, e quando você entende esse ciclo, você tem o poder de interrompê-lo. O segredo está em reconhecer que a preocupação não precisa ser o início da queda. Ela pode ser o ponto de virada. No instante em que você escolhe trocar a preocupação por compreensão, a ansiedade não tem como se instalar. É uma escolha diária, mas é uma escolha que pode salvar sua vida. Dentro de você existe um poder tão grande que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir. A mente é como um imenso computador que nunca desliga, recebendo energia constantemente. Essa energia flui o tempo todo, 24 horas por dia, sem cessar. A parte consciente da mente tem o poder de escolher, de criar imagens, de analisar situações. Mas o subconsciente, por outro lado, não faz distinções, não julga, não rejeita nada. Ele simplesmente aceita tudo o que você envia, seja positivo ou negativo, e transforma isso em resultados visíveis na sua vida. É aí que muitos se perdem, principalmente depois dos 40, porque acostumaram-se a alimentar o subconsciente com imagens de medo, de preocupação e de limitação. É como se, sem perceber, programassem um software defeituoso para rodar em segundo plano. Você já percebeu que algumas pessoas têm todo o conhecimento necessário, estudaram, se dedicaram, mas vivem com resultados medíocres, e ao mesmo tempo outras, com pouca instrução formal, conseguem prosperar? A diferença está no que cada uma delas permite que entre e permaneça em sua mente. O subconsciente é como um jardim fértil.
Se você planta sementes de dúvida, de preocupação e de fracasso, o que vai nascer são frutos de ansiedade, bloqueio e escassez. Mas se planta imagens de vitória, de abundância e de confiança, o resultado será totalmente diferente. O problema é que, após anos repetindo os mesmos padrões, a maioria das pessoas criou hábitos mentais que funcionam no piloto automático. Elas se acostumaram a ligar a televisão e receber um bombardeio de más notícias, a conversar com colegas que reclamam da vida, a revisar constantemente as contas para pagar. E tudo isso vai direto para o subconsciente, moldando sua realidade sem que percebam. Eu vivi essa experiência na pele. Quando comecei a estudar o funcionamento da mente, percebi que, por anos, eu estava entregando minha energia a pensamentos limitantes. Trabalhava duro, mas não prosperava. Fazia planos, mas sempre me sentia preso. Só quando compreendi que minha mente consciente tinha o poder de escolher quais imagens enviar para o subconsciente, tudo mudou. Eu descobri que poderia construir novas crenças, novas ideias e novos hábitos, e isso transformaria completamente os meus resultados. Esse poder está em cada pessoa. É como se você tivesse em mãos o controle remoto da sua própria vida, mas passasse o tempo todo acreditando que a programação está sendo escolhida por alguém de fora. O medo se instala justamente quando você não assume o controle, quando deixa que os estímulos externos determinem seus pensamentos internos. E a realidade é que depois dos 40, esse hábito pode estar tão enraizado que parece impossível mudar. Mas não é. A mudança começa no instante em que você decide, conscientemente, que só vai aceitar dentro da sua mente aquilo que fortalece, expande e constrói. Imagine uma pessoa que todos os dias repete para si mesma que é difícil ganhar dinheiro, que a economia está em crise, que não adianta tentar. O subconsciente absorve essas declarações como verdades absolutas, e a vida dessa pessoa se torna um reflexo dessa programação. Agora, imagine outra que, diante das mesmas circunstâncias, decide repetir que sempre encontra oportunidades, que é capaz de prosperar em qualquer situação e que merece abundância. O subconsciente também aceitará essas declarações e a realidade dela será outra. O cenário externo pode ser idêntico, mas o mundo interno determina o resultado. É por isso que algumas pessoas parecem carregar uma aura diferente, um brilho no olhar, uma energia que atrai coisas boas. Não é sorte, é programação mental. É o reflexo de como elas aprenderam a usar o poder escondido dentro da mente. E esse poder está disponível para todos, inclusive para você, neste exato momento. O que eu chamo de método proibido não é mágica. É um processo simples, direto e totalmente aplicável que transforma medo em fé. Primeiro ponto. O medo, muitas vezes, não existe fora da sua cabeça. Ele é criado por imagens mentais mal formadas e por lacunas de informação. A ignorância. Quando você identifica isso, tudo começa a mudar. Pergunte-se, qual é exatamente a coisa que eu temo? É a perda da aposentadoria? É o risco de abrir um negócio aos 45, 50, 60 anos? É o medo de ser humilhado, de falhar, de decepcionar a família? Ao nomear o medo, você já começa a colocar luz sobre ele. E luz é inimiga do monstro. Essa ideia, que medo é efeito e ignorância é causa, está bem clara no que eu sempre ensino. O segundo passo do método é factual e antirromântico. Investigue. Não fique ruminando cenários catastróficos. Faça perguntas úteis. Quais dados me faltam? Quanto realmente preciso para viver? Quais são as opções de renda parcial? Que passos mínimos posso tomar hoje que não exigem um salto no escuro? Quando eu sentei com meu mentor, eu não pedi coragem. Pedi informação, compreensão, mapa.
Compreensão transforma medo em curiosidade, e curiosidade empurra para a ação. A pergunta transformadora que eu uso e que você deve usar: qual é a ignorância que está sustentando esse medo? Quando você responde, tire 30 minutos para buscar só essa informação. Repare como, na prática, o pavor diminui instantaneamente. O terceiro pilar é visualização aplicada, não como fantasia vazia, mas como programação prática do subconsciente. Sua mente subconsciente aceita imagens como ordens. Ela não discerne real de vividamente imaginado. Por isso eu peço, construa um filme mental claro, com começo, meio e fim, onde você já vive o resultado que deseja. Veja a cena completa. Onde você está? Quem está com você? Que cheiro e que som existem? Envolva emoção, sinta alívio, orgulho, paz. A pesquisa em psicologia mostra que treinar mentalmente uma habilidade melhora o desempenho real. A evidência meta-analítica sobre prática mental e performance demonstra efeitos reais quando a visualização é bem estruturada. Permita-me dar um exemplo que muitas vezes aquece o coração das pessoas. Jim Carrey, quando era um jovem ator lutando, escreveu um cheque para si mesmo de $10 milhões, datado para o futuro, e o carregou no bolso como um lembrete daquilo que ele assumia como real. Anos depois, ele recebeu justamente esse valor por um trabalho. Não digo que foi magia, digo que foi intenção clara, plus imagem, plus ação. A imagem serviu como um ponto focal que o manteve em estado mental de possibilidade, e a vida correspondeu. Mas visualização sozinha vira fantasia se não houver compreensão e ação. Então, o quarto passo é o que eu chamo de prova experimental. Crie microexperimentos. Se o medo é financeiro, faça um teste pequeno e reversível. Invista uma quantia que você pode perder sem quebrar. Faça uma oferta de serviço mínima. Peça a opinião de um cliente. Abra uma conta poupança automática de 1% do salário. Isso faz duas coisas essenciais. 1. Corrói a imagem catastrofista, mostrando que você pode agir sem colapso. 2. Fornece feedback que substitui a ignorância por dados. A fé que produz resultados é sempre baseada em compreensão e em provas. No meu caminho, aprendi a fazer isso. Passos pequenos, decisões informadas, registros dos resultados, e os resultados alimentam a fé. O quinto passo é programar o subconsciente com repetição consciente. Afirmações curtas de nada valem se você não as ancorar em imagens e emoções e em ações congruentes. Faça um filme mental de 5 minutos todas as manhãs, um roteiro de afirmação ao meio-dia por 2 minutos e uma pequena ação antes do fim do dia que comprove a nova crença. Repetição, plus emoção, impressão. E quando você imprime uma imagem nova na parte subconsciente, a sua postura muda, seu olhar muda, suas conversas mudam e as portas começam a aparecer. Há um aviso real. Se você permitir que o medo governe suas decisões financeiras, as consequências são mensuráveis e devastadoras. Investidores que vendem na primeira queda, guiados pelo pânico, frequentemente perdem a maior parte da recuperação do mercado. Estudos sobre comportamento do investidor mostram que a tendência de vender em momentos de pânico e comprar por impulso, depois de valorizações, corrói retornos reais. Ou seja, o mesmo medo que protege pode arruinar seu futuro financeiro se não for compreendido e administrado. Você pode achar que isso soa espiritual demais, mas existe base biológica também. Preocupação crônica e ansiedade não são inofensivas. Elas alteram seu corpo e aumentam riscos de problemas cardíacos e outras doenças. A ciência correlaciona estresse crônico com reações cardiovasculares adversas. Portanto, lidar com medo não é só ganhar dinheiro ou coragem, é preservar sua saúde.
Compreender e transformar medo em fé é literalmente um investimento em sua longevidade. Agora, vou ser concreto sobre hábitos diários que eu recomendo. 1. Todas as manhãs, 3 minutos de respiração profunda. Plus, 5 minutos de mental movie, onde você vê e sente sua nova realidade. 2. Uma lista de uma única pergunta investigativa por dia. Qual dado me falta? Quem pode me explicar isso? 3. Um microexperimento de ação de 10 minutos, ligar para um contato, enviar uma proposta simples, abrir uma planilha. 4. Um diário de resultados de 60 segundos ao final do dia, anotando o que deu certo e por quê. 5. Repetir afirmações de 30 segundos antes de dormir que descrevam o resultado já alcançado. Esses elementos, repetidos por 30 dias, corroem crenças limitantes, criam evidência e transformam medo em fé fundamentada. Há provas de que esse tipo de atitude psicológica pesa na vida real. Estudos mostram que indivíduos otimistas têm maior probabilidade de envelhecer melhor e viver mais. Não por sorte, mas por comportamentos, resiliência e decisões diferentes. Transformar a postura mental não é uma fuga da realidade, é uma engenharia de resultados. Quero agora contar um episódio da minha vida que ilustra tudo isso sem glamour. Quando era jovem, tive um acidente com uma serra que feriu meu polegar. E por um tempo, parecia que minha vida estava limitada. Deixei a escola técnica, me vi trabalhando em empregos que eu chamava de idiotas, sem direção. A ferida física foi real, mas o que mais me marcou foi a sensação de impotência, o pensamento de que meu futuro estava decidido. O que quebrou essa corrente não foi uma motivação abstrata. Foi estudo, entendimento sistemático do funcionamento da mente, visualizações repetidas e microações que me provaram que eu podia criar resultado. E essas provas me deram fé. Não foi rápido, mas foi certo. A compreensão substituiu o medo, a fé guiou a ação e a ação trouxe resultados concretos. Essa é a mesma sequência que qualquer pessoa depois dos 40 pode seguir. Não importa a idade, as responsabilidades ou o quanto a vida tenha machucado. Para recapitular em prática, identifique a ignorância que sustenta seu medo, busque a informação, construa um filme mental claro, execute microexperimentos para coletar provas, repita e ancore emocionalmente a nova crença, monitore e ajuste. E sempre que sentir o velho padrão ressurgir, quebre o circuito. Levante, mexa o corpo, mude de ambiente por 1 minuto, conte até 20 e retome com a pergunta investigativa. Pequenas intervenções interrompem ciclos automáticos. Se você fizer isso por 30 dias com honestidade, perguntar, estudar, visualizar e agir, eu garanto que algo em você vai se deslocar. Não é promessa mística, é processo com base em entendimento, provas e repetição. Se quiser, amanhã eu mostro exercícios práticos para cada parte desse método. Roteiros de visualização, questões investigativas prontas e um protocolo de microexperimentos que pode ser usado por qualquer pessoa com responsabilidades depois dos 40. Houve um momento da minha vida em que tudo parecia ter chegado ao fim antes mesmo de começar. Eu tinha 26 anos e estava completamente perdido. Saí da escola sem uma formação sólida, pulando de um emprego para outro. Troquei pneus em postos de gasolina, trabalhei em fábricas, fiz todo tipo de serviço que aparecesse. Nada parecia ter direção, nada parecia ter propósito. Eu tinha dívidas, não tinha perspectivas e, para ser sincero, não tinha nem esperança de que algo pudesse mudar. E é exatamente por isso que falo com tanta clareza sobre medo. Eu conheço o gosto dele, porque já vivi diariamente sob seu peso. Foi nesse cenário que um livro caiu nas minhas mãos, Think and Grow Rich. Eu não tinha o hábito da leitura, não tinha disciplina, não tinha cultura de estudo, mas algo naquele livro me prendeu.
Eu não entendia tudo, mas entendi o suficiente para perceber que o problema não era o mundo, não era a falta de oportunidades, não era o governo ou a economia. O problema era a maneira como eu estava programado para pensar. Aquilo mexeu comigo de uma forma tão profunda que decidi começar a estudar todos os dias, mesmo que fosse pouco, mesmo que não compreendesse tudo de imediato. Em apenas um ano, essa decisão mudou completamente o rumo da minha vida. Minha renda saltou de pouco mais de $4.000 para mais de 100 mil. E não foi porque eu ganhei na loteria, não foi porque alguém me deu uma herança, não foi porque encontrei um atalho secreto. Foi porque comecei a substituir a ignorância por entendimento, o medo por fé aplicada, a paralisia por ação consciente. Eu descobri que não precisava viver prisioneiro da realidade que eu mesmo tinha criado. Eu podia criar uma nova realidade, e criei. Esse resultado não aconteceu porque o mundo mudou em meu favor. A economia continuava a mesma, os problemas continuavam lá fora. O que mudou foi a forma como eu reagia a eles, a forma como eu usava minha mente. Eu parei de me alimentar de pensamentos derrotistas e comecei a alimentar minha mente com imagens de prosperidade, de sucesso, de possibilidades. O medo continuava tentando se apresentar, mas a cada vez que ele surgia, eu já tinha uma arma: conhecimento, compreensão, estudo. Isso é importante para você entender. Não importa a idade que você tem agora, se passou dos 40, dos 50 ou até dos 60. A mudança que você procura não está na juventude que já se foi, não está na sorte, não está em alguém abrir uma porta para você. Está dentro de você, na forma como escolhe pensar e agir a partir de hoje. Se eu, sem educação formal, sem experiência, sem recursos, consegui transformar completamente a minha vida em um curto espaço de tempo, você também pode. O que esse episódio da minha vida prova é que o medo só tem poder até o momento em que você decide substituí-lo por compreensão. O medo me dizia que eu era incapaz, que eu estava condenado a uma vida limitada. A compreensão me mostrou que eu podia aprender, crescer e prosperar. E é por isso que afirmo com tanta convicção: o que parece impossível para você agora pode se tornar absolutamente real quando você começa a mudar as imagens que mantém na sua mente e começa a agir em direção a elas. Essa história não é sobre dinheiro apenas. É sobre quebrar correntes invisíveis. É sobre acordar um dia e perceber que o que te prende não é a falta de oportunidades, mas a falta de visão sobre o que você já possui. O medo me manteve em um círculo vicioso de pobreza e frustração. A compreensão me colocou em um caminho de prosperidade, e esse caminho está aberto para qualquer um que decida trilhá-lo. Se existe algo que você deve levar deste relato, é isso. A vida não muda quando o medo desaparece. Ela muda quando você decide caminhar mesmo com medo, munido de entendimento. Foi assim que minha vida se transformou, e é assim que a sua pode se transformar também. Continue agora mesmo, porque o próximo vídeo já está aparecendo aí na sua tela e nele você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo e eu te espero no próximo vídeo.